Em tempos onde a internet avança e os meios de comunicação têm mais força no nosso dia a dia, a internet, essa mesmo, tão importante para o nosso dia a dia, para a comunicação e, claro, para a transformação do espaço geográfico, ela vive o domínio da chamada pós-verdade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, um dos termos que a gente tem visto muito no dia a dia. E para você que quer estudar um pouquinho, quer se preparar para o vestibular, talvez seja importante pensar um pouco sobre isso, inclusive com relação às suas relações e os seus posicionamentos nas redes. Em uma época em que as crenças importam mais do que os fatos, a disseminação de notícias falsas ganha terreno, impulsionada pela internet, pela polarização política e pela crise de confiança nas instituições. Eu não ficaria surpreso se pós-verdade ou post-truth, em inglês, se tornasse uma das palavras definidoras do nosso tempo. Isso diz a Casper Gettrow, presidente do Oxford Dictionaries, em novembro de 2016. Na ocasião, a expressão havia sido eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford, uma referência global para a catalogação de novos termos. O substantivo foi definido como relativo ou referente a circunstâncias nas quais os fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e às crenças pessoais. Isso significa que, na sociedade atual, as interpretações e as versões de um fato teriam mais importância do que o acontecimento em si. Ou seja, a verdade factual torna-se irrelevante. E o que importa mesmo são as crenças, ideologias e opiniões de cada um. A palavra pós-verdade apareceu pela primeira vez em 1992, na revista americana The Nation, em um artigo do dramaturgo sérvio-americano Steve Teixe, a respeito da Guerra do Golfo, de 1990 a 91. O autor apresentava a ideia de que numa sociedade dominada pela pós-verdade, os fatos importam menos do que as crenças. 12 anos depois, o escritor norte-americano Ralph Keyes colocou o termo no título de seu livro, A Era da Pós-Verdade, Desonestidade e Decepção na Vida Contemporânea. Mas foi só em 2016, com o artigo Arte da Mentira, na revista inglesa The Economist, que a expressão ganhou popularidade. O uso do termo pela mídia de todo o mundo cresceu cerca de 2.000% desde então, e ela foi empregada para se referir a dois importantes acontecimentos de 2016 que envolveram a divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news em inglês. Primeira, eleição do republicano Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Durante sua campanha, ele divulgou que o desemprego nos Estados Unidos ultrapassava os 40%, que sua oponente, a democrata Hillary Clinton, era responsável pela criação do Estado Islâmico, que Barack Obama era muçulmano e que o Papa Francisco apoiava a sua candidatura. Nenhuma dessas informações era verdadeira. O segundo grande fato, a campanha pelo Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. A campanha pelo Brexit também se apoiou em informações falsas, como a divulgação de que a permanência no bloco custaria 470 milhões de dólares por semana ao país. Ainda que depois essas informações tenham sido denunciadas como mentirosas, isso não foi suficiente para mudar o pensamento das pessoas. Elas preferiram acreditar no que queriam. As notícias falsas sempre existiram na história da humanidade. Segundo o historiador Robert Darnton, há registros de que, já na Antiguidade, no século VI, o historiador bizantino Procópio escreveu um livro com relatos falsos para atingir o imperador Justiniano. Durante o Renascimento, o escritor e jornalista italiano Pietro Arentino ficou conhecido por escrever textos que atendiam aos interesses de quem melhor lhe pagasse. Ele criou os pasquins, panfletos que criticavam figuras públicas da época e também recorriam a calúnias. No século XVII foi a vez do canards parisienses, que traziam boatos e até notícias falsas. Na Inglaterra do século XVIII, o The Morning Post se popularizou ao publicar reportagens inverídicas. Foi seguido por jornais sensacionalistas por todo o mundo. Mas se as fake news não constituem exatamente uma novidade, qual seria então a diferença entre a pós-verdade de hoje e todas as formas de manipulação de informação que já existiram antes? Há pelo menos 4 causas que se relacionam e explicam esse novo fenômeno.
Primeiro, descentralização da informação. Trazido pelas novas tecnologias de comunicação que propiciaram o surgimento da internet e das redes sociais, o que torna barato, simples e rápido de difundir notícias falsas, a descentralização da informação junto com a tecnologia é fundamental para entender que hoje o potencial é maior. O ambiente de forte polarização política que contribui para a difusão de notícias falsas com o objetivo de atingir um suposto inimigo ideológico. Esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto é a crise de confiança nas instituições tradicionais, como governos e veículos de comunicação, que vêm perdendo espaço e favorecendo a autonomia das pessoas na busca das próprias informações. O quarto grande ponto seria o fortalecimento de uma visão de mundo que relativiza a verdade e a considera secundária. Isso seria resultado de mudanças sociais e econômicas trazidas pela globalização, que fragmentam e flexibilizaram o modo de ver o mundo e propiciaram um pensamento mais individualista e imediatista. Nós temos hoje em dia as chamadas bolhas virtuais. Foi com o advento da web que as notícias falsas encontraram um terreno muito fértil para disseminar e adquiriu uma dimensão nunca antes vista. Por meio de plataformas como Facebook, Twitter, WhatsApp, um boato, uma mentira pode ser replicado para milhares de pessoas em diferentes lugares do mundo de forma ultra rápida e em tempo real. Um fator que conta para que determinado post ou notícia seja mais compartilhado e tenha maior alcance é a difusão e o uso dos chamados algoritmos, fórmulas e regras matemáticas que compõem a programação do sistema. Com base no comportamento da pessoa na rede, os posts que curte, o conteúdo que publica, os produtos que busca, esses algoritmos vão trabalhar. Empresas gigantes do setor como Facebook e Google armazenam os dados dos usuários de modo a obter um grande inventário de seus interesses e preferências. O objetivo seria fazer chegar a esse potencial consumidor anúncios de produtos e serviços que poderiam lhe interessar. Mas esses algoritmos também são responsáveis por filtrar o conteúdo que chega a cada um, levando em conta seus gostos e afinidades, como mostrou o autor norte-americano Elie Pariser no livro O Filtro Invisível, o que a internet está escondendo de você. No Google, por exemplo, duas pessoas buscando a mesma palavra simultaneamente podem ter resultados muito diferentes em função do seu perfil. Já no Facebook, você vai receber mais notícias sobre os temas de seu interesse do que outro usuário que não tem o mesmo histórico na rede. Mas o efeito do filtro ainda vai mais longe. Ele faz aparecer no seu feed de notícias mais informações que combinam com seu ponto de vista e reforçam a sua visão de mundo, não mostrando ou exibindo de forma secundária conteúdos que tenham ideias divergentes daquela que supostamente você tem. E ao identificar que a interação é maior com determinados usuários, a rede social também vai privilegiar as publicações dessas pessoas. É nesse contexto que Pariser ele vai alertar para o que chama de bolhas virtuais, a oferta de informações personalizadas que teria isolado as pessoas de quem pensa diferente delas. Isso sem contar a possibilidade do próprio usuário, por conta própria, barrar contatos de cujas ideias ele discorde. Pesquisas mostram que quanto mais a pessoa está inserida nesse ambiente restrito, mais predisposta está em acreditar e em compartilhar conteúdos que confirmem suas crenças sem se preocupar com a veracidade das informações. E os conteúdos que são curtidos e compartilhados têm maior alcance e geram mais ganho com publicidade, não importando se é uma foto de gatinho ou um comentário racista, uma notícia real ou uma informação falsa. É importante que a gente tome cuidado. Existem maneiras de reconhecer uma notícia falsa na internet. Notícias que não trazem a fonte de informação, de onde vêm os dados, e nem apresentam embasamento para os dados, por exemplo, um estudo, uma entrevista com um especialista, que você possa procurar realmente se ela existe, se essa pessoa existe, é um ponto. Em geral, não estão assinadas as fake news, pois a maioria das notícias falsas não identifica o autor, ou em alguns casos é alguém tão famoso que passa a despertar a desconfiança. Não foi veiculada ou repercutida por outro meio de comunicação,
desconfie. Quando é uma notícia muito importante, diz a ordem de coisas significativas e não teve meio de comunicação nenhum repercutindo. Já os sites que publicam notícias falsas possuem as seguintes particularidades: uma URL estranha, que tenta confundir com uma URL conhecida. Isso a gente vai ver principalmente em jornais, né? Em supostos jornais da internet. Notícias e informações que estão com homepage parecem de uma publicação satírica ou tratam de um determinado tema de forma fanática. Tome cuidado. Não há informações sobre a pessoa e equipe responsável pela notícia, e isso é muito delicado. E claro que isso também é fruto de um retrato de uma sociedade, aqui no Brasil pelo menos, com uma polarização ideológica muito grande. Ao se fechar em uma bolha ideológica e evitar o contato com o contraditório, as pessoas estariam fragilizando os próprios ideais democráticos, que pressupõem exatamente o contrário: conviver com outros pontos de vista e construir consenso por meio do diálogo. Esse comportamento de disseminar o que combina com suas opiniões para atingir quem pensa de modo diferente e sem levar em conta a qualidade das informações é favorecido atualmente pela divisão ideológica e política que tem predominado no Brasil e no mundo, principalmente em épocas de eleições, como a gente vai ter no ano que vem. Na semana que antecedeu a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, em abril de 2016, evento marcado pela oposição entre os que defendiam e os que contestavam a permanência da dirigente, 3 das 5 notícias mais compartilhadas no Facebook eram falsas, segundo o grupo de pesquisas em políticas públicas e acesso à informação da Universidade de São Paulo. O mesmo ocorreu na eleição dos Estados Unidos, em que notícias falsas superaram as reais em leitura, de acordo com o site BuzzFeed. Pesquisas do Ibope, divulgada em junho de 2017, mostrou que mais da metade dos entrevistados admitiu que as mídias sociais vão ter influência em sua decisão no voto nas eleições presidenciais. Especialistas apontam o risco das eleições em contexto de polarização política e de ampliação de controle pelas grandes empresas de internet e aquilo que não é visto por outros usuários interferirem de maneira decisiva nessas eleições. E aí a gente entra também numa coisa delicada, que é a crise das instituições. O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou em junho de 2017 que a rede social alcançou 2 bilhões de usuários por mês. Isso significa que quase 1/3 da população do planeta acessa essa plataforma. Grande parte desse contingente utiliza como principal fonte de informação, especialmente no momento em que os veículos tradicionais de informação vêm perdendo credibilidade, o Facebook. Segundo o estudo global Edelman Trust Barometer de 2017, que mede o nível de confiança e credibilidade em 28 países, em 21 dessas nações houve queda na confiança nas 4 instituições pesquisadas: empresas, governo, ONGs e mídia. No Brasil, o governo é o setor que desperta menos confiança, mas ela também caiu nas últimas eleições, né? E caiu em outras 3 instituições também. O que a gente observa é que há um impacto de descrédito a partir do crescimento das notícias falsas que tem sido medido por pesquisas como essa, e isso faz com que a maior parte dos brasileiros ainda prefira buscar ferramentas em vez de meios de comunicação tradicionais para se informar, o que pode fazer com que ele caia mais facilmente na ofensiva das fake news. Mas nós temos algumas mudanças importantes acontecendo. Ao serem criticados por não terem tomado as providências necessárias contra a proliferação de notícias falsas na rede e de terem influenciado o resultado das eleições norte-americanas, os dirigentes do Facebook e do Google minimizaram e até contestaram essas avaliações no primeiro momento. Mas essas empresas ampliam a audiência e lucram com a disseminação de fake news, e isso pesou com as acusações de diferentes lugares do mundo. Posteriormente, com o crescimento dessas críticas, eles anunciaram que vão combater sites que propagam notícias falsas. Uma das formas será impedindo que essas plataformas usem a rede e essas redes com anúncios e ganhem com publicidade, o que é uma importante forma delas se manterem. Ambos também divulgaram que trabalhariam, e vão trabalhar desde então, com um grupo de checagem de dados para testar a veracidade das notícias.
Essa iniciativa, denominada Crosscheck, já foi colocada em prática na França, por exemplo, com o objetivo de combater a circulação de notícias falsas antes das eleições presidenciais de maio de 2017, que deu a vitória a Emmanuel Macron. No início de 2020, no Brasil, o Google anunciou uma iniciativa contra notícias falsas com o lançamento de um selo de checagem de fatos. No Facebook, se você tem um post e é identificado como inverídico, ele tem a sua relevância e alcance bastante reduzidos. Desde fevereiro de 2017, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei, a PL 6.812 de 2017, que caracteriza como crime a divulgação ou compartilhamento de informações falsas ou incompletas na internet, em detrimento de pessoas físicas ou jurídicas. A pena prevê de 2 a 8 meses de detenção ao pagamento de multa caso as pessoas sejam condenadas por estar utilizando as redes para criar fake news que deturpem a pessoas físicas ou jurídicas. É importante, tá, galera, que a gente fique atento a essa propagação das fake news, porque elas já estão acontecendo há algum tempo no nosso território e é bem possível que nesse campo minado, no próximo ano de 2022, a gente tenha mais situações de proliferação dessas fake news. É importante combater, é importante entender, é importante furar a bolha, é importante ouvir opiniões diferentes, é importante entender que a gente precisa, para viver democraticamente num país aceitável e bom para todo mundo, entender o outro lado, o outro ponto de vista e aceitar e combater toda forma de disseminação de notícias falsas, porque são elas que podem, infelizmente, trazer um futuro bem precário e bem obscuro ao nosso país. Galera, a gente fica por aqui agradecendo a sua audiência e sua paciência. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais um pouco de informação no Geografia em Pauta. Eu fui!